Canetinha aqui. Quando quiser, professor. Salve, salve, simpatia, professor Tiago Vidal, agora na sua tela, para que a gente possa tratar de um tema importantíssimo. Que tema é esse, professor? Ética no serviço público. Para muitos que ainda pensam que ética não é matéria de prova, hoje, neste nosso evento, eu vou mostrar para você a relevância. Para concurso da PRF, não preciso nem falar. Apareceu lá em 2021, na última prova que nós tivemos, um tópico específico tratando de ética no serviço público. Parte conceitual, parte legislativa, né, relativamente densa a matéria. Beleza, professor. E olha só, para você que ainda não está ligado, os últimos editais também já vêm cobrando, tá? Principalmente da banca Sebrasp, cobram tópicos de ética em outras matérias, principalmente direito administrativo. Tá? Eu falava essa semana aí com o pessoal aqui do presencial no que tange a lei de improbidade administrativa. Me causou muita estranheza na última prova, tanto da PF quanto PRF, não vi lei de improbidade. E é uma das minhas apostas. Lei de improbidade administrativa tem despencado nos concursos, seja em ética, seja em direito administrativo, pode aparecer lá em direito constitucional, então você tem que ficar ligado. Segundo ponto, ética não é uma matéria difícil. Até porque, quando o professor fala isso, o aluno escuta, né, e o aluno é miserável, então não precisa estudar isso aí, professor. E aí, se você não estuda, você não tem minimamente a ideia do que se trata. Hoje, o meu recorte contigo aqui se dará sobre o decreto 1171 de 1994, que nada mais, nada menos trata do Código de Ética Profissional dos servidores públicos civis do Poder Executivo Federal. Nossa, professor, só pelo nome, ó, já arrepiei. Eu imaginando ali, ó, servidor federal, vou segui-lo. Vou ter que seguir decreto 1171 com a mais absoluta certeza. E aí, através de questões, eu trouxe aqui as últimas provas, como as bancas cobraram esse tópico que tem extrema relevância, tá bom? Mas primeiro, antes de mais nada, vem aqui comigo para o quadro, porque você tem que ter em mente a seguinte ideia, tá? O decreto 1171, vou colocar ele aqui, ó, para você se habituar com a numeração. O decreto 1171 de 1994, ele fez o quê, professor? Ele instituiu o Código de Ética. Código de Ética. Código de Ética Profissional. De quem, professor, esse Código de Ética Profissional? Dos servidores públicos civis do Poder Executivo do âmbito federal. Tá aqui, ó. Isso aqui tá escrito lá no comecinho, beleza? O decreto significa isso. Ele criou, instituiu dentro do nosso ordenamento jurídico o Código de Ética Profissional. Por que que ele é profissional, professor? Dentro lá dos primeiros itens, nós veremos das chamadas regras deontológicas. Meu Deus do céu, professor. Deonto o quê? Odonto o quê? Calma. Regras deontológicas são regras éticas aplicadas no campo profissional. Ah, beleza, professor. Então não é palavrão. Eu já tinha tomado um susto. Regras deontológicas. Essa palavrinha aqui, ó, você deixa para aquela tua tia sarna, que fala, você só estuda, moleque, você não faz mais nada da vida, né?
E aí, tia, o que a senhora tem a dizer sobre as regras deontológicas do Código de Ética, do servidor público civil, do Poder Executivo Federal? A hora que você terminar o federal, a véia já vai estar zureta, né? Ai, meu Deus do céu, moleque, é uma máquina de conhecimento. Então presta atenção, nós estamos tratando de um código de ética e atuação profissional. Quem são esses profissionais, professor? São servidores públicos civis. E aqui eu chamo a primeira vez a sua atenção. Essa expressão aqui, ó, servidores públicos, muito embora você já tenha estudado lá na classificação de agentes públicos, que os servidores são apenas uma espécie das várias aceitas e admitidas, essa expressão, neste contexto, ela vai ser utilizada de forma abrangente. Pera lá, professor. Então tá escrito servidor público, mas eu posso abranger aqui empregado público, posso abranger servidores que trabalham em entidades paraestatais, que desempenham atividades não remuneradas de forma transitória. A gente vai ver que o conceito aqui é muito abrangente para fins de aplicação do Código de Ética Profissional, tá bom? O conceito aqui é abrangente, é o que a gente chama no direito de conceito lato sensu. Olha que bonitinho, lato sensu, professor. Isso, servidor público é apenas uma das espécies de agentes. Nós temos agentes políticos, agentes administrativos, particulares em colaboração com o Estado, tem uma galera, perfeito? Só que perceba, quando o decreto foi instituído, lá em meados da década de 90, a terminologia utilizada outrora evoluiu, tá bom? Então fica essa ressalva aqui. Embora conste servidores públicos, civis, é mais ou menos o raciocínio lá do Código Penal. Para quem estuda direito penal, os crimes contra a administração pública praticados por funcionários públicos, o conceito de funcionário público também aparece lá no artigo 327 do Código Penal. Perceba, lá na década de 40, de 1940, quando foi criado o Código Penal, a expressão utilizada era funcionários públicos, tá bom? Então se liga, você tem que saber que existem as diferenças, mas dado o contexto, essa palavrinha, essa expressão aqui, ela pode ser utilizada de forma genérica. Combinado? Outro detalhezinho aqui, ó. São servidores públicos civis. Ah, professor, isso significa o quê? Significa que os militares não se submetem a este Código de Ética. Não estou falando que eles não precisam respeitar a ética. Não é isso. Eles não se sujeitam a este decreto. Tem legislação própria, tá? Lá a Justiça Castrense tem suas regras próprias. Então nós temos lá Código Penal Militar, Código de Processo Penal Militar, tem Código de Ética aos militares. É diferente. Cuidado na sua prova, porque se incluir os militares aqui, ó, gabarito errado. Meu Deus, professor, mas você só colocou o nome do decreto, já tem tudo isso de pegadinha? Pois é. Lembra que eu falei? Não é difícil, mas se você não ler, não fizer a leitura, você nunca vai saber desses detalhes. E aí, para finalizar o raciocínio, nós temos Código de Ética Profissional, aplicado aos servidores públicos civis. De qual âmbito, professor? Do Poder Executivo Federal. Ok? Quando eu falo que é executivo federal, significa a sua abrangência. Eu posso ter um código de ética estadual, eu posso ter um código de ética do servidor do município de Cascavel, por exemplo. Posso, não tem problema nenhum. Só que este decreto aqui, a sua ambiência de aplicação está aqui, ó, Poder Executivo Federal. E quando eu falo Poder Executivo, leia-se administração pública. Administração pública, seja ela direta, seja ela indireta. Fechou? Beleza? Show de bola.
Feitas essas considerações, eu te convido aqui, ó, a vir para a tela comigo. Por quê? O decreto 1171, ele é meio diferentão. Ele tem apenas 3 artigos. 3 artigos, professor, moleza, melzinho na chupeta. Só que olha só, o que eu chamo a sua atenção? Ele é diferentão porque, embora ele tenha apenas 3 artigos, eu tenho um anexo. E é neste anexo que estão as principais informações referentes ao Código de Ética Profissional do Servidor Público Poder Executivo, tá bom? Olha só, eu vou mostrar aqui, ó, rapidamente. Isso aqui é o site do Planalto. Quando você digita no teu buscador aí, decreto 1171, o primeiro link que vai aparecer é o link oficial. Beleza? Então saiba beber das fontes corretas. Quando você quer uma legislação atualizada, vai no site do Planalto, combinado? E é essa aparência aqui, ó. Tá vendo? Decreto 1171, ele aprova o Código de Ética. E aqui, ó, são apenas 3 artigos. 3 artigos, ó. O artigo 1º, que fica aprovado. O artigo 2º, que ele fala que se aplica aos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta, beleza, fala da comissão de ética, né, que vai ser tratada lá no finalzinho, e aí o artigo 3º, esse decreto entra na data da sua publicação. Só isso, professor? Não, cuidado, ó, porque aqui é que está importante, ó, o anexo, tá? Nós temos o anexo do decreto, e aí ele é dividido em 4 partes. Nós temos, em um primeiro momento, as regras deontológicas, até o item 13. No item 14, ele trata dos principais deveres. No item 15, ele trata das proibições dos servidores públicos. E no item 16 até o 24, com alguns ali no meio revogados, nós temos a ideia das comissões de ética. Então, se liga, porque é no anexo que estarão as principais informações cobradas na sua prova. Olha só que engraçado. Às vezes tem legislação específica que tem um monte de anexo, a gente nem dá muita bola, né? Não dá muita bola. Para a prova da PRF caiu um anexo de uma lei específica que tratava lá da remuneração, forma de remuneração. Então, às vezes, os anexos também são importantes. Aqui, sem sombra de dúvidas, tá bom? Então a gente vai partir das regras deontológicas, e você já sabe o que é deontologia, professor? São regras éticas aplicadas no campo profissional, tá bom? São 13 itens, e aí você vai fazer a leitura deles. Logo na sequência dos principais deveres, e aí tem um monte de alíneas no item 14, das proibições, item 15, várias alíneas, e lá no 16 para frente nós temos as comissões de ética. Combinado? Fechou? Beleza, professor. Então se você tem esse esquemão, pelo menos sabe da onde sai, da onde começa, por onde passa, até onde vai chegar, já vai facilitar a sua vida. Legal? Feitas essas considerações iniciais, então volta para a tela comigo e aí a gente vai fazer a resolução dessa primeira questão aqui. Vamos lá? Julgue o item a seguir considerando as previsões do Código de Ética e do Regime Jurídico dos Servidores, que é a famosíssima também Lei 8.112. Muito comum, tá? O Código de Ética aparecer lado a lado com o Estatuto do Servidor Público. A Lei 8.112 também traz das proibições, dos deveres, das sanções. Ela é mais detalhada, né? Ela é mais extensa. Mas você pode perceber aí que elas caminham lado a lado. São co-irmãs, tá bom? Vamos ao comando da questão. Constitui dever ético do servidor tratar cuidadosamente o usuário do serviço público e aperfeiçoar o processo de comunicação e contato com o público. Professor, ó, essa questão aqui, ó, Banca Sebrasp, 2024. Meu Deus do céu, professor. Esse é o tipo de questão que eu quero na minha prova. Pois é o que cai. É isso que eu estou tentando te mostrar, criatura. Às vezes você quer estudar o código de ética de Marte, né? Você se preocupa com direito astronáutico, uns troços que não cai
Pelo menos aqui em concurso da Terra não cai, né? E aí você se esquece dos detalhes básicos. Leia de novo. Às vezes esse tipo de questão traz certa desconfiança no aluno porque é muito óbvio. Tá muito na cara, professor. Pois é. O Código de Ética do Servidor Público nada mais fala do que o óbvio. Você tem que se tratar com urbanidade, tem que tratar com respeito, tá? Você tem que agir buscando o interesse público acima de tudo. Pô, são regras básicas, mas que devem ser exprimidas através da nossa legislação, tá bom? Então o que ele está falando aqui? Ó, é um dever ético. Dever, um dos principais deveres. Você vai fazer a leitura do item 14 lá, linha A, B, C, D. Você vai ver, putz, nossa, professor, o cara tem que ser bem educado. Resumidamente, bem educado. É isso. Tratar cuidadosamente o usuário do serviço, corretíssimo, e aperfeiçoar o processo de comunicação e contato com o público. Essa aí foi molezinha, né, professor? Só para a gente, né, começar a aquecer aqui. Vamos para a próxima, então. Julgue o item a seguir considerando as previsões do Código de Ética e do regime jurídico dos servidores. Também, né? O Código de Ética aqui de um lado. Opa, voltei sem querer. Código de Ética de um lado aqui e a 8.112 do outro. Beleza? Vamos ao comando. O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal é inaplicável aos funcionários das entidades paraestatais. Olha só, aqui você precisa ter o conhecimento um pouquinho além do Código de Ética. Por quê? Te pergunto, e aqui está separado, mas é tudo junto, tá? As paraestatais aqui é sem esse espaço aqui, beleza? Na hora de digitar ficou espaçado, mas é tudo junto. Quem são essas paraestatais, professor? E aí eu te convido de novo a vir para o quadro. Por quê? Olha só como é importante. O Código de Ética, ele aparece no seu edital, lá em Ética no Serviço Público. Beleza, professor? Tranquilo. Eu sei, apareceu no edital, tem que estudar. Exato. Só que às vezes não basta você ter conhecimento só no campo da ética. Você tem que aliar o seu conhecimento de outras matérias. Isso acontece muito, por exemplo, entre direito administrativo e direito constitucional. O direito constitucional, ele te dá uma base para outras matérias jurídicas. Aqui na ética, você também toma por base muitos conhecimentos que são aprendidos, compreendidos e estudados lá no direito administrativo. Então, basicamente, quando eu falo aqui, ó, que o Código de Ética é do Poder Executivo Federal, você vai lembrar o quê? Poder Executivo Federal, estamos a tratar de administração pública. Administração pública do âmbito federal. Beleza, professor. E aí eu tenho que me lembrar que a administração pública, ela é composta tanto da administração direta, isso aqui é uma classificação que também decorre de um outro decreto, ok? Decreto 200 de 1967. Ele fala que eu tenho a administração direta e eu também tenho a administração indireta. Isso eu lembro. A administração direta é aquela formada pelos entes políticos, quais sejam União, Estados, Distrito Federal e municípios. Simples assim. Só isso, professor? Não. Além da administração direta, eu também tenho a indireta, que é formada por entidades administrativas, quais sejam autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Fechou. Então, quando eu falo em administração pública, tá, dentro do nosso sistema, dentro do nosso ordenamento jurídico, quem é a administração pública? Só quem estiver dentro desse círculo. É só administração direta ou indireta. Ah, beleza, professor. Então você quer dizer que o Código de Servidor Público se aplica a todas essas estruturas. Fechou. Só que lembra lá no início que eu falei para você? O conceito de servidor público, aqui nesse contexto, qual contexto?
no Decreto 1171 de 1994, ele é abrangente. Abrangente em que sentido, professor? É possível que estruturas de direito privado, as chamadas paraestatais, que são pessoas jurídicas de direito privado que não fazem parte do Estado, não fazem parte. Por isso que o nome delas é paraestatal. Elas atuam paralelamente ao Estado. Ah, fechou, professor. Então, o Sistema S, né, as OSPs, OCIPs, toda aquela galera lá, pessoas da iniciativa privada que colaboram com iniciativas de interesse público, elas também, para fins de aplicação do Código de Ética, os seus servidores também são considerados para que sejam submetidos ao Decreto 1171. Tá bom? Beleza? Mesmo não sendo servidores públicos no sentido estrito, no sentido específico, perceba, as entidades paraestatais atuam paralelamente ao Estado. Em que sentido, professor? Elas caminham lado a lado com o Estado em iniciativas de interesse público. Não faria sentido você exigir uma postura ética dessas estruturas e dessas aqui não. Ah, verdade, né, professor? Se elas atuam paralelamente, lado a lado com o Estado, aqui aplica código de ética e ali não aplica, não ia dar certo. Negativo. Perfeito? Então, cuidado, cuidado. De novo, a ideia, tá, dos servidores públicos, quando o código de ética ele utiliza essa expressão aqui, ó, servidor público, no sentido amplo, tá bom? Quer ver só? Aqui dentro do decreto, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar o último item lá, alguns já foram revogados por outros decretos, tá? Mas tá aqui, ó. É o último item que tá valendo lá, o item 24. Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se servidor público todo aquele que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviço de natureza permanente, temporário ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, fundações, olha aqui, entidades paraestatais. Ah, beleza, professor. Tá aqui, ó, empresas públicas, sociedades de economia mista ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. Está textualmente no item 24 aqui, ó, que as entidades paraestatais também ficam albergadas, ficam abrangidas pelo decreto 1171, tá bom? Se você nunca leu o Código de Ética, é difícil saber. Mas se você fez uma leitura só, você fala, putz, lembrei do que o professor falou, aquele Zé Orelha. Falou, entidades paraestatais. Caiu na prova, você vai acertar. Tá bom? Então, volta para a questão de número 2 aqui, ó. Quando ele fala, é inaplicável o Código de Ética, opa, já encontramos o erro da questão. Gabarito erradaço. Ok? Vamos para a próxima. No que diz respeito à ética no setor público, julgue o item seguinte. É vedado ao servidor público, em qualquer hipótese, retirar documento da repartição pública que atua. Olha só, eu sempre falo isso aqui, nas aulas de direito, né? Quando vem um comando muito genérico, que abrange todas as situações, que exclui todas as hipóteses, você pode olhar com certa desconfiança. Tem que olhar com desconfiança. Por quê, professor? Difícil ter uma regra absoluta no direito. Muito difícil. É praticamente impossível. Nós temos regras e, obviamente, nós temos as exceções. E aí, de novo, se você assiste as minhas aulas, você vai escutar toda a aula esse animal aqui falando. Você começa pela regra.
Não vai querer, mas exceção, essa pegadinha na hora da prova. Aí você lembra da exceção e não lembra da regra. Aí não adianta nada, pô. Adianta nada, tá bom? Então olha só, o que a questão está falando aqui? É vedado, ou seja, é proibido ao servidor público em qualquer hipótese. Opa! Em qualquer hipótese, retirar documento da repartição pública em que atua. Vamos trazer para um caso um aspecto prático aqui? Sei lá, vamos pensar aqui numa situação em que o servidor público ele tem que intimar determinado particular. Para que ele intime, ele tem que levar cópia do documento lá para fazer a intimação, né? Vai sofrer uma, sei lá, uma autuação de natureza ambiental, né? E aí o servidor vai ter que ir lá e vai ter que intimar, tá? Você imagina só se esse servidor público não pudesse pegar a certidão, retirar que é um documento, tirar ela da repartição e levar até a casa da pessoa lá para colher a assinatura dela. Já não dá certa regra, né, professor? Por quê? Porque ele está falando que é vedado, é proibido em qualquer hipótese retirar documento da repartição pública. Não, existem situações excepcionais que permitem, principalmente quando existe o consentimento do superior hierárquico. Você não vai querer virar um robozão, o Cristiano Ronaldo do funcionarismo público, tá? Você não vai querer ficar levando serviço para casa e leva um monte de papel, né? Aí você tá indo para casa, lá bate o carro, pega fogo, e aí? Como é que você faz? Não faz, né, professor? Nossa, que tragédia. O que eu quero chamar a sua atenção? Em algumas situações, desde que haja o consentimento do superior hierárquico, você pode retirar o documento, a cópia. Imagina que você foi designado para a comissão lá e você precisa fazer a leitura do processo disciplinar para fazer o julgamento, para participar do julgamento. Você precisa ler, é processo físico, tá? 1.500 volumes. Deu uma exagerada, né? O cara enche o porta-mala do carro e vai passar o fim de semana fazendo a leitura e os apontamentos, tá bom? Pode falar, ó, chefe, preciso levar para casa, preciso estudar, não vai dar tempo. Posso? Pode. Beleza? Sacou? Então o erro da questão tá justamente falar, em qualquer hipótese não pode tirar. Via de regra, se existe a repartição pública, que é para atendimento do público, que é para prestação de serviço público, o documento fica ali. Legal? Até porque você não vai exigir do particular que ele vá até a casa do servidor público lá no fim de semana. Ah, vai lá pegar cópia na casa do funcionário público. Não. Fica lá no órgão, fica lá na entidade, na repartição. Fechou? Mas em algumas situações excepcionais, permite-se. E aí, como eu disse, tá? Principalmente aqui o Código de Ética, ele fala da questão da autorização. Autorização do superior. Fechou? Uma vez que você tenha essa autorização de forma justificada, né? Você consiga explicar o porquê que eu preciso levar para casa, tirar da repartição, por exemplo, plenamente permitido dentro do nosso queridíssimo Código de Ética. Tá bom? Então, gabarito aqui, ó, erradaço. Vamos para a próxima? No que diz respeito à ética no setor público, julgue o item seguinte. No exercício do cargo ou da função pública, o servidor público deve nortear suas ações pela dignidade, pelo decoro, pelo zelo, pela eficácia e pela consciência dos princípios morais. Pô, professor, esse aqui, ó, não tem nem desculpa. Eu brinco com os alunos do presencial, né? A gente tem as aulas de ética aqui e tal, daí eu falo, quem leu o Código de Ética? Depois de já estudado, eu pergunto, quem leu de cabo a rabo o Código de Ética? Aí, difícil, né? Um miserável levanta a mão lá, outro de 60, 70. Aí eu falo, ó, então tá bom, vocês não fizeram a leitura até agora, vão fazer hoje à noite, mas eu quero duvidar que pelo menos o começo do Código de Ética vocês fizeram a leitura. Pelo menos para ter, né, como percepção, é chato pra caramba isso aqui, professor, não vou nem terminar essa desgraça. Pelo menos o começo
Você tem que começar a ler para falar que não gostou, tá bom? Por que eu estou falando isso? Essa questão aqui não tem desculpa. Quer ver só? Volta aqui, ó. Volta aqui. Lá no começo, a gente foi lá para o último item, mas olha o item 1, tá? O anexo, ó, o anexo tá aqui, são 3 artigos, beleza? Aqui é o anexo que começa das regras deontológicas. Olha o que está escrito no item 1, que é por onde você vai começar a sua leitura do anexo. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear, e aí ele segue. Tá aqui, ó. Então o aluno ele não tem como ter desculpa. Meu Deus, professor, nunca vi isso na minha vida. A não ser que ele tenha feito muita força, né? O professor fala, leia o código de ética. Ele, não, passa para o próximo. O cara faz força para fazer o que o professor fala, justamente o contrário do que o professor fala. Então tomem muito cuidado aí com essa situação, tá? Servidor público deve nortear pela dignidade, decoro, zelo, eficácia e consciência dos princípios. Exatamente o que está disposto no item 1. Gabarito corretaço. Questão número 5. Considerando o exercício da cidadania, o Código de Ética Profissional, Decreto 1171, e as regras relativas aos impedimentos posteriores do cargo público, que é a Lei 12.813, essa aqui também ó, aparece, vira e mexe aparece em editais dentro de ética, tá? É justamente a questão da lei que trata de conflito de interesses, beleza? E ele segue lá, os atos de improbidade administrativa, tá aqui, ó, que eu sempre falo, improbidade administrativa, tem que ler essa desgraça, tem que ler, é uma lei curta, tá? Se você principalmente dominar ali do artigo 1º até o artigo 13, cara, você caminha muitíssimo bem em lei de improbidade administrativa. E aí ele também coloca aqui a 8.112, né? O código ali dos servidores públicos. Tá bom, então ele faz um pacotão, código de ética, lei de conflito de interesses, lei de improbidade e a 8.112, o Estatuto do Servidor, né? São todas legislações afins, que têm as suas afinidades e que podem ser cobradas na matéria de ética, tanto ética quanto direito administrativo. Vamos ao comando. O Código de Ética Profissional utiliza conceito restrito servidor público, aplicando-se apenas aos submetidos ao regime jurídico único do servidor público. Essa aqui agora ficou fácil, né? Ó, vamos voltar lá. Cadê a questão de número 2? Aqui, ó. Nós já tínhamos visto, né? Os servidores, aqueles que trabalham, que desempenham funções em entidades paraestatais, também se submetem ao Código de Ética. Beleza, professor. Sabendo disso, eu também sei que não é o conceito restrito utilizado. O Código de Ética, ele utiliza o conceito amplo, tá? Falei disso no início do nosso bate-papo. Muito embora a expressão, a terminologia utilizada seja servidor público civil, leia-se servidores, funcionários, empregados, né, aqueles que tenham qualquer tipo de vínculo com a administração pública, seja decorrente de um cargo de provimento efetivo, de um contrato de gestão, termo de parceria, se tem vínculo com a administração, se submete ao Código de Ética no serviço público, pois desempenha serviços na área de interesse público. Legal? Beleza? Então essa aqui ficou melzinho na chupeta. Essa aqui a gente já tinha falado ali em outras questões. Perceba, né? A questão aqui, ó, ela joga várias informações, legislação. O cara, a hora que ele lê isso aqui, o Tico e o Teco já começa. Meu Deus do céu, vai cair improbidade, agora não, vai cair estatuto, aí ele foi lá pro Código de Ética. Calma. A banca Sebrasp, ela faz muito dessas. Ela vai jogando legislação, e aí o comando da questão se refere a uma delas só.
Perfeito? Então, às vezes, o cara começa a ler aqui, né, lei de licitações e contratos, mas é campeã. Ela começa a dar um exemplo, contar a historinha lá, o cara já está pensando, contratação direta, inexigibilidade. Ela pergunta uma questão lá de controle administrativo. Não tem nada a ver com licitações e contratos. Então, leia o que está escrito. Está falando o quê? Que utiliza conceito restrito de serviço público, servidor público? Não, é o conceito amplo, gabarito errado. Ok? Vamos para a próxima. Com fundamento, no decreto 1171, na lei 8.112, 8429, julgue o item a seguir. Nos termos do decreto 1171, são penalidades disciplinares aplicáveis ao servidor público pela comissão de ética. A advertência, a suspensão, a demissão, a cassação de aposentadoria ou disponibilidade, a destituição de cargo em comissão e destituição de função comissionada. Olha só, essa aqui o candidato tem que tomar cuidado porque existe previsão legal justamente neste sentido. Existem penalidades de natureza disciplinar. São exatamente estas 6 que estão colocadas no enunciado. O problema do enunciado diz que são penalidades de acordo com quem? Com o Código de Ética. Ou seja, a banca, ela tomou emprestado as penas disciplinares lá do Estatuto, lá da Lei 8.112, são exatamente essas penas, e falou, ó, estas penas aqui são previstas no Código de Ética. Sacanagem, né, professor? Pois é. Aí você vai se lembrar do bizu, do professor Vidal. No Código de Ética eu tenho uma. São 2, são 10, não são 15. Uma pena possível. A comissão de ética, ela só pode aplicar essa pena aqui, ó. Pena de censura. Pena de censura, professor. O que é censura? É um pito. Não vai tomar um pito? Perceba, dependendo da gravidade da infração praticada, vai subsistir para esse servidor responsabilidade lá na comissão de ética, vai tomar um PAD, né, um processo administrativo disciplinar, vai ter que indenizar na esfera civil, vai ter que reparar o dano e vai ter que responder criminalmente se for grave ao ponto de aplicação do Código Penal. O que você não pode confundir é que as comissões de ética são aquelas estruturas, são aqueles órgãos que são responsáveis pela aplicação do Código de Ética no funcionalismo público. Ah, beleza, professor. Se há o cometimento de infração funcional, isso também vai ter uma comissão que vai apurar essa infração e eventualmente vai aplicar a sanção. Então, advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria são penas de natureza disciplinar, que estão previstas lá na Lei 8.112. O grande problema é que ela confundiu. Ela está falando, ó, nos termos do decreto, do Código de Ética, são penas disciplinares. E aí puxa as penas disciplinares do Estatuto. Cuidado, tá? No decreto 1171, essa é a única pena. Censura. Fechou? Censura. Vai tomar pito. Vai constar lá no registro funcional. Ah, professor, mas não dá nada, tomar pito. Dá. Para promoção, por exemplo, você vai ficando mais para trás da lista. Tá bom? Então, falou em comissão de ética, as comissões de ética aqui do decreto 1171, falou também lá da comissão de ética pública, a mãe de todas, lá do decreto 6029, é só pena de censura e nada mais. Fechou? Legal? Então, nosso gabarito aqui, ó, erradaço. Show de bola? Erradaço. Vamos para a próxima. Com fundamento nas leis 8.112, 8429, 9784, essa aqui é a lei de processo administrativo disciplinar, aliás, processo administrativo federal, desculpe,
no decreto 1171 e no plano de integridade do Ministério do Planejamento, julgue o item a seguir. Segundo o decreto 1171, é imprescindível, ou seja, é indispensável, não pode faltar. Por que você está gritando, seu animal? Porque muito candidato erra na interpretação dessa palavra. Imprescindível, prescindível, se aparecer não prescindível, aí lascou a vida, professor. Então leia o que está escrito, tá bom? É imprescindível, não pode faltar, é indispensável. Fechado? Avança. É imprescindível para a caracterização como servidor público a prestação de serviço de natureza permanente, com retribuição financeira, no âmbito do poder estatal. Essa aqui também ficou fácil, por quê? Porque nós já vimos. E perceba, a banca ela cobra o mesmo raciocínio em questões com redações distintas. Ela está perguntando a mesma coisa, só que com outras palavras. O que ela está falando aqui, professor? Que para ser considerado servidor público, nos termos do decreto 1171, o serviço tem que ser desempenhado de forma permanente e ainda com retribuição no âmbito do poder estatal. Negativo. A natureza aqui, ó, ela pode ser transitória, e pode ser ainda não remunerada. Não remunerada. E aí você vai lembrar sempre, né, dos dois exemplos clássicos de prova. O mesário eleitoral e o jurado, lá no tribunal do júri. Enquanto no desempenho das funções públicas, das suas atribuições dentro daquele momento transitório, eles são obrigados a seguir o Código de Ética, pois servidores públicos são. Pelo menos naquele momento, né, professor? Aquele fim de semana que você foi convocado para mesário, você é servidor público, tá? Tanto que se vai lá um Zé Ruela, começa a causar na fila, ele pode sofrer o quê? Responsabilização por desacato. Porque se é um funcionário público, ó, senhor, se acalma, né? O cara começa a fazer arruaça lá, né? Te desacata e desrespeita, vai preso. Beleza? Show de bola? O que você ganha com isso, professor? Malemar ganha um lanchinho lá para morrer de inanição, né? Você ganha dinheiros para ser mesário. Foi participar do tribunal do júri, achou que ia ser moleza, demorou uma semana o júri, né? Você sabe que jurado fica incomunicável. Não pode conversar com ninguém, tem que ir pro hotel, do hotel pro plenário pro hotel, não pode conversar, não tem celular, não tem nada. Beleza? Você pergunta, mas ele vai ser bem remunerado? Não ganha R$1. Mas enquanto estiver no desempenho das suas funções, é considerado servidor público. Beleza? Beleza, professor. Então ele está falando aqui que é imprescindível, ou seja, é indispensável que o servidor ele tenha natureza permanente com retribuição financeira. Negativo. Gabarito errado. Como eu disse, ó, volta aqui para o quadro comigo. Dentro da administração pública, nós temos todas as estruturas que fazem parte da administração. Beleza? A administração direta e a administração indireta. Legal, professor. Mas existem entidades que não fazem parte da administração, mas que têm vínculo com ela. As paraestatais é uma forma. Quer ver só outro exemplo? Tá aqui, ó. As chamadas delegatárias. Professor, quem que são as delegatárias? Tá aqui, ó. Concessionárias. Nós temos também as permissionárias. E tem gente que coloca aqui as
autorizatárias também. Autorizatárias. São empresas da iniciativa privada, são empresas privadas que celebram contrato com a administração pública e passam a prestar serviços públicos. São considerados como se fossem servidores no exercício de suas atividades. Ah, beleza, professor. Por quê? Porque atuam em nome da administração. Nessa situação aqui, ó, eles também se sujeitam ao Código de Ética. Por quê, professor? Porque o Código de Ética, ele se aplica aos servidores públicos. Simples assim. Simples igual painel de Jeep. Tá bom? Legal? Então, para a gente finalizar, o que eu quero que você perceba? As questões, elas não são difíceis, mas elas exigem que você tenha um conhecimento mínimo da matéria. Então, olha só, de novo, o Código de Ética, para a gente arrematar aqui, ele é dividido em 4 grandes partes, tá? Nós temos os 3 primeiros artigos, bem tranquilinho, mas eu quero que você foque lá no anexo, porque é no anexo que estão as regras deontológicas, até o item 13. Depois nós temos dos principais deveres, no item 14, das proibições, no item 15, e no item 16 em diante, trata-se das comissões de ética, que são aquelas estruturas, são aqueles órgãos que serão responsáveis pela aplicação das regras de natureza ética na prática, no dia a dia da administração pública. Toda estrutura da administração pública tem que ter uma comissão de ética. Fechou? É exatamente essa ideia que está estampada lá no artigo 2º desse decreto aqui. Falou em administração, tem que ter comissão de ética. Legal? As comissões de ética, no plural, são estas daqui. E aí eu vou te convidar para um próximo episódio para que a gente compreenda qual é a diferença, se ela existe, quais são as diferenças entre estas comissões de ética, aqui do decreto 1171, para a Comissão de Ética Pública, que aparece lá no decreto 6029 de 2007. Aquela lá é uma só, ela é a mãe de todas. Ela faz parte do sistema de gestão da ética no serviço público. Só que eu tô dando spoiler demais. Fica para um próximo episódio. Fechou? Espero que você tenha curtido. Um grande abraço e até a próxima.